aí é terrível. Então, pessoal, como eu estava dizendo, seguindo a partir daqueles 3 fundamentos jurídicos, hoje nós vamos começar com a possibilidade desse recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Aqui, antes de nós falarmos do procedimento sumaríssimo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Lembram quando eu falei para vocês do rito sumário, em que ele não caberia nenhum tipo de recurso, porque ele nasceu para ser célere. O procedimento sumaríssimo, ele não tem, em tese, uma limitação até quando pode chegar, podendo sim ser recebido no TST. No entanto, é importante que a gente faça o destaque que aquelas 3 alíneas que se aplicam ao recurso de revista no procedimento ordinário, elas não são aplicáveis integralmente no rito sumaríssimo. E não são aplicáveis no rito sumaríssimo por quê? Porque se o rito sumaríssimo ele foi feito para ser rápido, eu não posso criar uma ferramenta que, embora seja para pacificar, para uniformizar, que faça esse processo ter um andamento mais lento, um andamento mais moroso. Então, a regra para o cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo, ela traz apenas essas 3 hipóteses aqui. Acórdão do TRT contra a súmula do TST, acórdão do TRT contra, em divergência, a Constituição Federal, e acórdão do TRT divergente de súmula vinculante do STF. E aqui a gente abre o espaço para o primeiro ponto de questionamento. Como que fica o acórdão do TRT se ele for contrário a uma orientação jurisprudencial? A resposta trazida por essa súmula 442 do TST é de não cabimento. Por quê? Porque, segundo o entendimento dominante, o entendimento pacificado no TST, as condições que ensejam o recurso de revista no rito sumaríssimo são exaustivamente essas 3 aqui. Então, vocês vão notar que aqui eu não tenho divergência com acórdãos ou com jurisprudência pacífica de outros regionais. Aqui eu não tenho a OJ. Aqui eu não tenho a divergência quanto a questões coletivas. Aqui o rol é exclusivamente essas 3 hipóteses. Fora dessas 3 hipóteses aqui, não haverá cabimento para o recurso de revista. E um detalhe, alguns doutrinadores, eles abordam essa questão porque lhe faltaria a transcendência econômica. Porque se eu tenho uma ação cujo valor da causa ele está dentro daquele procedimento de menor complexidade, então, automaticamente, ele não teria a transcendência econômica que ensejasse a necessidade de um debate via recurso de revista. Portanto, para sermos objetivos e responder questões que já caiu na OAB, uma questão que já caiu na OAB. A questão, ela era objetiva e ela perguntava o seguinte: fulano de tal teve o seu recurso julgado improcedente no Tribunal Regional do Trabalho de tal região. No entanto, descontente com sua ação, que tramitava pelo procedimento sumaríssimo, fulano de tal pretende interpor o recurso de revista. Assinale a alternativa que preencha os requisitos que permitem o processamento desse recurso de revista. Eu me recordo que a alternativa correta é aquele que falava, além dos pressupostos específicos, não se admite, em que pese, alguma coisa assim,
ainda que tenha os requisitos específicos, a divergência com orientação jurisprudencial não legitima ou não credencia aquela ação a ter o seu recurso de revista recebido pelo tribunal. Então, pessoal, é nesse ponto que eu falo que quem não assiste a aula, que quem não participa, que quem não lê a matéria, marcaria tranquilamente a regra daquelas 3 alíneas anteriores, da aula anterior. Marcaria que, quando se tratar de divergência de outro tribunal, cabe. A única resposta que não marcariam era correta. E por quê? Porque essa condição ela é exclusiva do procedimento sumaríssimo. Então, em se tratando de procedimento sumaríssimo, eu não tenho nenhuma outra possibilidade de cabimento que não sejam essas 3 hipóteses previstas no parágrafo 9º do artigo 896 da CLT. Pessoal, quanto ao cabimento no procedimento sumaríssimo, alguém tem alguma pergunta? Só para a gente poder aqui, vamos abrir o artigo 896 e depois vamos abrir a súmula 442, que nunca é demais a gente tratar. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou à súmula vinculante do STF e por violação direta à Constituição Federal. Simples e objetivo. Por que esse examinador maldoso colocou essa questão na primeira fase? Porque se ele coloca na segunda fase, a resposta está na consulta. Então, por esse motivo, via de regra, uma pergunta dessa natureza, ela acontecerá na primeira fase. E vamos lá na súmula 442. Procedimento sumaríssimo, recurso de revista, fundamento em contrariedade ao OJ. Inadmissibilidade. Artigo 896, parágrafo 6º da CLT, acrescentado pela Lei 9.957 de 2000. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST ou do STF, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal. Pessoal, o que eu vou falar para vocês, ele soa de uma forma muito simplória, mas não é de todo errado. Pelo contrário, ele tem uma lógica muito interessante. Se OJ e súmulas fossem a mesma coisa, nós não teríamos terminologias diferentes. Então, não é incorreto eu falar que uma OJ ela é um embrião de uma súmula ou que uma OJ ela está em vias de se transformar em uma jurisprudência sumulada, mas ainda não é. Portanto, não aplica-se por analogia o cabimento de recurso de revista por afronta à orientação jurisprudencial. Disso que nós falamos aqui, há alguma dúvida, pessoal? Podemos prosseguir? Beleza, então. Vamos prosseguindo. Essa parte aqui, ela é um tanto quanto que mais, vamos assim dizer, mais complexa.
Por que que ela é mais complexa? Porque é possível o cabimento de recurso de revista em fase de execução. Vamos ler o artigo 896, seu parágrafo 2º. Eu não coloquei aqui o link para fazer, então, invariavelmente, nós teremos que entrar e sair da aula para poder resolver isso, mas vai dar certo. O parágrafo 2º, ele fala o seguinte: das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Isso daqui, se nós fôssemos pegar e imaginar um funil, seria mais ou menos o seguinte. Vamos pensar que aqui é o cabimento do recurso de revista. Um cabimento mais amplo, nós teríamos aqui, seria o procedimento ordinário. Um cabimento menos amplo, nós teríamos aqui, deixa eu fazer um R aqui, seria o procedimento sumaríssimo. E um cabimento ainda mais restrito seria a fase de execução, admitida também a fase de liquidação. Professor, vamos aqui fazer um exercício de imaginação e pensar uma hipótese de recurso de revista em fase de execução. Pois não. Pensem o seguinte: chegou na fase de apresentação dos cálculos, uma parte apresenta os embargos quanto ao cálculo apresentado pela parte contrária. O que vai acontecer? O juiz vai decidir desses embargos. Então, da decisão desses embargos, qual é o único recurso cabível na fase de execução? Não é o agravo de petição? Então, dessa decisão, eu agravo de petição. Esse meu agravo de petição, quem vai fazer o julgamento? Tribunal. Chegou no tribunal, eu não concordei com aquela decisão, e se houver ofensa literal e direta à Constituição Federal, eu admito o cabimento do recurso de revista. Então, aqui, pessoal, não se admite contra jurisprudência sumulada, não se admite contra súmula vinculante do STF. Aqui o cabimento fica restrito à violação à Constituição Federal. E vocês vão olhar aqui, eu não coloquei à toa isso daqui, ó. Necessária demonstração inequívoca. Vocês já devem ter percebido, por alguns outros modelos de recurso, que na Justiça do Trabalho não se admite em hipótese alguma, ou tende a não ser admitido, recursos genéricos. Aqueles recursos fundamentados naquela teoria do vai que cola. Eu quero dar uma enrolada, eu vou fazer um recurso qualquer aqui, porque se der certo eu vou dar uma atrasada e vou ganhar um tempo para pagar. Pois então, na trabalhista, isso não tem vida fácil. Aqui, o que seria uma ofensa manifesta à Constituição Federal? Seria, por exemplo, um agravo de petição que não considere a diferença entre a jornada diurna e a jornada noturna. Nesse caso, é uma ofensa literal, direta e inequívoca quanto aos preceitos constitucionais. Então, como seria o meu recurso de revista na fase de execução? Primeiro, eu apresentaria o trecho do julgado em que está acontecendo essa ofensa, eu destacaria na Constituição Federal o texto que prevê essa proteção, e somente assim eu preencheria os requisitos dessa demonstração
inequívoca, reforçando, na Justiça do Trabalho é terminantemente proibido a adoção de práticas genéricas, certo? Então, esse é o caso de recurso de revista em execução. E no caso em que tratar-se de execuções fiscais e ou de ações, questões que envolvam a certidão negativa de débito trabalhista. Para quem não sabe, essa CNDT, ela tem um efeito muito importante. Primeiro, para comprovar que a sua empresa não tem nenhuma dívida na Justiça do Trabalho. E segundo, para permitir, por exemplo, que você possa contratar com o poder público. Então, tendo uma CNDT positiva, você vai ter, consequentemente, uma limitação quanto aos atos praticados. Não. Essa, Gabriel, ela é emitida pelo próprio TRT. Essa do Ministério do Trabalho é outra. Essa daqui, ela trata exclusivamente de ação judicial. E mais, tem dois tipos de certidões. Tem a certidão de distribuição de feitos trabalhistas, que você pesquisa pelo CNPJ e vê a relação de ações de determinada empresa. E nós temos a certidão negativa de débito trabalhista. Essa certidão negativa de débito trabalhista, ela somente vai existir quando o crédito do reclamante não for quitado e não houver nenhum outro meio de executar. Então, o magistrado determina que seja inscrita aquela empresa no cadastro de maus pagadores. Então, essa é a CNDT. Quais são as três hipóteses? Quando houver ofensa à Constituição Federal, quando houver ofensa à lei federal e quando houver divergência jurisprudencial. Aqui nós tratamos quanto às hipóteses de cabimento. O que eu quero que fique claro para vocês? Que em qualquer que for a situação, toda hipótese de cabimento, ela... O que eu fiz aqui? Toda hipótese de cabimento, ela fica restrita à necessidade de uniformizar a jurisprudência, a necessidade de trazer uma segurança jurídica ao processo do trabalho. Porque é entendido que sem essa segurança, o processo do trabalho ele não tem a efetividade, a concreção esperada. Quanto às hipóteses de cabimento, vocês têm alguma pergunta a fazer, pessoal? Pode. Os microfones da faculdade, eles estão liberados. Ou os textos também, no chat. Não há perguntas? Então, prossigamos. Aqui é uma questão muito legal. Vamos ler lá o 896, no parágrafo 7º. Aqui, mais ou menos, o que a gente tem é o seguinte, para eu poder ver aqui também o que vocês estão vendo. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A grosso modo, então, o que seria uma divergência atual?
O que eu vou falar pode soar como até, de uma certa forma, jocoso. Mas atual é aquilo que não é ultrapassado. É o conceito que se extrai desse parágrafo 7º do 896. Por quê? A partir do momento que houver uma alteração ou uma pacificação, eu já deixo de ter a divergência. Então, essa divergência, quando ela é acalmada em função de uma súmula ou de reiterados julgamentos do tribunal naquele sentido, ela perde a condição de divergência. Professor, mas não fica um tanto quanto que vago falar da imperativa jurisprudência? Concordo que fica extremamente vago essa questão da recorrente, daquilo que salta aos olhos como sendo o entendimento majoritário. Mas nem tudo é tão ruim, porque nós temos a condição de que, se houver uma súmula, ela já indica não haver essa divergência. Se eu tenho uma súmula, consequentemente, o que eu terei é um ponto pacificado na nossa jurisprudência. Aí, o que é importante a gente falar? Eu saí aqui, vou ficar com a página da internet aberta para a gente poder olhar a súmula 333 e também a 337, que nós já estamos com ela aqui. Aí a gente já finaliza a parte das súmulas. Não ensejam recurso de revistas decisões superadas por interativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Guardem essa última parte aqui. Guardem essa última parte. E o que eu vou fazer daqui a pouco não é propaganda de uma determinada editora. E a 337, comprovação de divergência. Comprova-se a divergência, tal. Para a comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente junte a certidão ou cópia autenticada do acórdão, transcreva as razões, ainda que esses acórdãos já façam parte do seu recurso, comprove a publicação disso em repositório autorizado de jurisprudência do TST e que na verdade, não é nem ou que ele faça aquela citação no processo, indicando o órgão, a data da publicação, o relator daquele processo e, acho que a data da publicação eu falei, o site no qual você obteve aquela pesquisa. Isso já comprova a divergência que você apresenta. E também é válida a comprovação de divergência o aresto extraído do repositório oficial da internet, desde que contenha o trecho divergente e aponte o site de onde foi obtido aquela pesquisa. Aqui, pessoal, vamos voltar para os slides. O slide ele é mais resumido do que o texto da súmula. Aqui, pessoal, a súmula 333, ela está explicada por essa frase, e a súmula 337, ela está explicada por esses 4 itens aqui. Vocês viram lá que é válido como prova de divergência a utilização de repositório autorizado. Todo mundo já ouviu falar daquela revista da LTR, não já? Todo mundo, em algum momento da graduação, algum professor falou para vocês sobre essa revista da LTR. Eu tinha anotado aqui, mas eu perdi o meu papel. Essa revista, ela tem autorização tanto do STF quanto do TST.
Ou seja, aquela revista da LTR que tem com um compêndio de todos os julgados de determinado período, essa revista ela serve como comprovação de divergência. Assim como aconteceria com qualquer outra publicação que recebesse essa autorização do TST. Então, pessoal, da leitura da súmula 333, fica claro que atual é aquilo que não está ultrapassado. Pela súmula 337, também fica claro que se eu conseguir comprovar a origem, não importa a forma pela qual eu levo ao processo. Essa divergência considera-se superada. Nós precisamos entender que o inciso 1 da súmula 337, ele implica, ou ele nos faz imaginar um processo físico em que eu tenha que juntar a certidão, juntar a cópia autenticada e remeter esses autos para o tribunal hierarquicamente superior, sendo o processo eletrônico, sendo tudo passível de confirmação pela própria rede mundial de computadores, acaba que esse primeiro inciso ele tem se transformado em uma letra morta. Porque imagina só o trabalho que daria você pegar, extrair a certidão, digitalizar, colocar no processo, autenticar a cópia do acórdão, digitalizar, juntar no processo para daí mandar. Então, nós temos outras tantas formas que também comprova cabalmente essa divergência atual. Pessoal, estou falando demais. Agora, vocês, alguma pergunta quanto ao que foi tratado até aqui? À medida que vocês não vão fazendo pergunta, o professor ele vai se vestindo de uma capa de superpoderes que praticamente considera-se inquestionável, o dono da verdade absoluta. Isso, para quem tem problema de ego, é uma maravilha. Não, ninguém perguntou, porque tá bom. Mas, pessoal, pode interromper a qualquer momento, mesmo que a gente já tenha falado do tema, eu não tenho problema em responder. O que precisar, não tem gente, ele fala levanta a mão e pergunta, mas não tem gente de levantar a mão. Pode perguntar. Aqui, pessoal, quanto ao segundo juízo de admissibilidade, aquele que fica responsável pela análise da transcendência. Então, esse juízo de admissibilidade, ele vai ser feito por quem? Por algum ministro de alguma das 8 turmas do TST. Ele vai analisar o quê? Ele vai analisar, primeiro, há alguma divergência ou há alguma semelhança com a súmula do TST? Se houver divergência, mantém. Se ele estiver abrangido, com o entendimento abarcado pela jurisprudência do próprio tribunal, esse recurso ele já vai ser negado seguimento aqui mesmo. Mas vamos supor, fez a análise e não existe alguma súmula que trate daquela matéria. Passemos, então, à análise dos pressupostos recursais. Gerais, que teoricamente foi feito no primeiro juízo, e os específicos, que seriam a transcendência e o pré-questionamento. Então, eu posso dizer que esse meu segundo juízo de admissibilidade, ele analisa o aspecto procedimental, uma vez que eu faço um estudo segundo a jurisprudência do tribunal, e, ao mesmo tempo, eu tenho o cumprimento de uma obrigação processual. Porque se chegou aqui a transcendência ou o pré-questionamento não foi realizado, o seu recurso não vai ser admitido.
Aí eu ia fazer uma pergunta, mas a resposta já está aqui. Vamos supor que meu recurso ele leve bomba nesse segundo juízo de admissibilidade. Qual seria o recurso admitido para tentar destrancar esse meu recurso de revista? Seria o agravo regimental, fazendo com que essa decisão saísse do relator e fosse para o pleno. Vou colocar até aqui um PL para ninguém achar que eu estou fazendo o símbolo do Palmeiras, né? Mas é, porque senão ficou parecendo o símbolo do Palmeiras, aí fica chato para mim essa situação. Então, pessoal, cabe esse agravo, credo mesmo, cabe esse agravo para o pleno de forma a tentar destrancar. No entanto, se esse agravo regimental não for admitido, qual vai ser a consequência? A impossibilidade de interposição de qualquer outro recurso dentro da jurisdição trabalhista. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Ei, mas esse Google hoje está foda, rapaz. Nossa Senhora. O trem está complicado. Ele está muito proativo. Aqui, pessoal, pode falar, Gabriela. Se você quiser habilitar o microfone, pode habilitar também, para não ter que escrever. É o divino, professor. Ô, divino, desculpa te chamar de Gabriela, viu? Se eu já passei trabalho para esse aqui, não. Para esse daqui ainda não passei. Não. Eu vou passar a primeira atividade do segundo bimestre essa semana, na sexta-feira, provavelmente. Mas pode perguntar que não tem problema nenhum, não. Ainda não teve atividade. Aqui, pessoal, uma questão muito interessante é que a súmula 435, ela, juntamente com o 932 do CPC... Professor, Oi? só te perguntar, é que o senhor fez referência aí nos slides ao artigo 896, parágrafo 5º. Só que ele foi revogado pela reforma trabalhista. Deixa eu ver aqui, então, onde foi que eu errei. Deixa eu abrir aqui que eu já corrijo agora. Obrigado, Lucas. Não, eu só queria te perguntar, por que que a reforma revogou esses parágrafos? Na verdade, a reforma revogou esse daqui, teoricamente, por entender que a reforma processual, a reforma recursal, havida em 2014, ela era suficiente para poder atender as necessidades de processamento do recurso de revista. Então, a reforma trabalhista, nós precisamos entendê-la mais como uma reforma material do que uma reforma processual. E uma reforma recursal que ela foi bem agressiva foi a Lei 13.015 de 2014, que ela inseriu vários artigos no próprio recurso de revista. Agora, deixa eu só ver aqui para complementar a informação. Não é o 896. Deve ser o... Deixa eu olhar aqui, gente. Só um minutinho aqui, deixa eu achar aqui as anotações. O 896C fala do...
Na verdade, é o parágrafo 2º do artigo 896-A. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo o agravo dessa decisão para o colegiado. Então, deixa eu só corrigir aqui. É 896-A, parágrafo 2º. Lucas, obrigado por olhar isso daí, viu? Beleza, professor? Deixa eu riscar isso daqui. 896-A, parágrafo 2º. Professor, eu também achei engraçado aqui na lei, nesse mesmo artigo, é que no parágrafo 5º ele fala em agravo de instrumento, não agravo regimental. É muito engraçado isso. A questão, isso foi alterado pela de 2014, que você está olhando. Que ela foi, não, esse aqui foi revogado. Esse foi pela reforma trabalhista mesmo. Aonde que você está vendo isso daí? Que eu sei que eu não estou vendo. É o 896-A, parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento ou em recurso de revista, considerar ausente a transcendência. Não. Essa hipótese que eu estou falando aqui, penso o seguinte. Aqui nós estamos no segundo juízo de admissibilidade. Pensa que eu tenho o primeiro e o segundo. Essa hipótese aqui, ela passou, beleza, pelo primeiro, só que ela tomou bomba no segundo. Aí, como ela tomou bomba nesse segundo juízo, o que vai caber? O agravo regimental. Agora, o exemplo do parágrafo 5º é o seguinte: eu interpus o meu recurso de revista, ele tomou bomba aqui. Para eu fazer esse meu recurso de revista subir do TRT para o TST, qual que é o recurso que eu vou ter que interpor? O agravo de instrumento. Aí, esse agravo de instrumento é que vai chegar para um relator para que ele faça a análise. Então, se o meu agravo de instrumento ele não for admitido, se o meu agravo de instrumento em recurso de revista não for admitido, aí dessa decisão não cabe o agravo regimental. Eu entendi. Entendi a confusão que eu fiz. Beleza, valeu, professor. Isso daí nós falamos na aula passada. Então, tem essa diferença mesmo, só que esse daqui, nós temos que... eu estou considerando que passou ileso pelo primeiro juiz de admissibilidade, só que tomou bomba no segundo. Beleza. Beleza? Mas ficou claro mesmo? Sim, ficou. Uhum. Se não ficou, manda pergunta aí que a gente queima fusível junto. Beleza. E, pessoal, o que eu estava falando é que a súmula 435 do TST, ela indica a aplicação subsidiária do 932 do CPC. Agora, não sei se eu falei súmula 435 do TST ou do CPC. Mas deixa eu reformar. Apaga tudo que eu falei, da rebobina, tudo não, né? A súmula 435 do TST e a aplicação subsidiária do 932 do CPC, ela traz uma responsabilidade para a parte que pretende interpor esse recurso. Por quê? Porque ele indica a autoridade a quem você vai apresentar, porque você vai interpor o seu recurso de revista perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou a autoridade que ele designar para essa finalidade. Primeiro ponto é esse. Então, você interpõe, por mais que seu processo esteja, sei lá, na quarta turma, daquele acórdão da quarta turma, você vai interpor um recurso de revista ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho daquela região. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu tenho que me desincumbir do ônus de provar que eu pré-questionei a matéria.
Segundo, eu tenho que apresentar no processo a contrariedade que eu alego existir. Eu tenho que colocar aqui, eu tenho que fazer o embate entre o acórdão e a contrariedade. Eu tenho que provar que um é incompatível com o outro no mundo jurídico. E mais, aí aqui entra aquela questão do cabimento do agravo regimental da decisão denegatória. Qual decisão denegatória? Essa mesma aqui. Então, pessoal, se na atividade de interpor esse meu recurso de revista, eu não me desincumbir desse ônus, se eu não me desincumbir desses 3 ônus aqui, o meu recurso de revista, ele não será admitido. E ele não será admitido por quê? Porque eu não posso permitir a presença de um recurso de revista genérico. E aí a gente volta lá no começo do estudo do recurso de revista. Ele não é uma peça processual que se presta para rediscutir fatos e provas. Ele é, sim, uma peça processual que ele serve para uma função maior, uma função de pacificar a jurisprudência. Por isso que, além de todos aqueles pressupostos gerais, eu tenho que observar cada uma dessas particularidades. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma consideração? Eis o momento de falarmos e sermos felizes. Sem pergunta? Então, bora para frente. Aqui, não confundam isso com o princípio da fungibilidade. A CLT, no parágrafo 11 do artigo 896, ela fala da possibilidade de admitir um recurso de revista que ele tenha um defeito formal, algo simples, algo que não impeça o seu processamento ou que dificulte a sua compreensão. Seria isso daqui. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Eu, particularmente, eu não consigo enxergar um vício em que o tribunal mande você corrigir e devolva. Eu trabalho com o seguinte exemplo. Vamos supor que no processo tenha 5 reclamadas e o meu recurso de revista, ele aborde exclusivamente uma reclamada. Vamos colocar uma situação em que, em todo momento, eu erre a reclamada a qual eu estou recorrendo. No entanto, pelas minhas razões, pelos argumentos que eu lanço no meu recurso, fica claro que a quem eu quero processar, a quem eu quero atingir com o meu recurso, é a reclamada tal. Será que eu teria que não admitir esse recurso por conta desse vício? Ou seria mais produtivo que eu falasse, não, peraí, o João Paulo errou nisso daqui, mas ele acertou o prazo, ele acertou a forma, ele acertou todos os requisitos, ele preencheu. A única coisa que ele errou foi no momento de escrever. Então, pessoal, eu não posso impedir o processamento de um recurso quando houver pequenos erros, erros que não inviabilizem o julgamento desse processo. O que eu quero dizer com isso? É que o processo não é um fim em si mesmo. O processo, ele é o meio pelo qual eu tenho um problema e busco a solução. O que o processo é? O processo é o carro que me leva do problema para a solução. Então, eu não posso exigir mais no processo
do que eu já tenho as exigências do procedimento, certo? Então, nada mais é do que a efetivação do princípio da instrumentalidade. Seria chegar para o Estado, chegar para o processo e falar, meu amigo, contenha-se, você é apenas a ferramenta. Se eu pudesse fazer a justiça com as próprias mãos, eu nem estaria aqui discutindo. Então, já que eu não posso, se eu preenchi aquilo que é mais importante, eu não posso impedir por aquilo que é menos importante. Certo, pessoal? Agora, por exemplo, o que eu não posso falar que é um defeito formal? Seria, por exemplo, eu esquecer de pré-questionar a matéria. Ah, eu esqueci de pré-questionar, mas está tempestivo, então segue lá. Não, isso não tem jeito. O pré-questionamento, ele não será considerado um mero defeito. Assim como também a ausência de transcendência não é um defeito formal. Esquecer de comprovar a sua divergência, seja pela certidão, seja pelo site, seja pela publicação, seja pelo repositório, isso também não é um defeito formal. Repito, e repetirei quantas vezes mais vocês precisarem. Defeito formal é aquele pequeno deslize que não impacta no resultado possível daquela demanda. Quanto a isso, pessoal, certo? Alguma pergunta? Prosseguindo. Aqui nós temos, talvez, o ponto mais impactante e que demonstra aquilo para o que existe o recurso de revista. Aqui tem uma explicação, vocês vão receber essa explicação e vocês entenderão, quer dizer, vocês já receberam, vocês entenderão da forma como eu quero passar, e salvo engano, isso está no material também. O recurso de revista, deixa eu ver se eu consigo pegar uma... eu estou explicando aquele slide, mas nesse daqui, para poder ficar mais simples. O meu recurso de revista, ele chega e ele está ou em uma turma, ou ele está na seção de dissídios individuais. Vamos supor que ou a turma, ou por solicitação de ministro, ou por votação da maioria, identifique que aquela matéria ela é relevante. O que essa turma ou essa seção ela vai fazer? Ela vai selecionar um ou mais processos para quê? Para dar um destaque, para apreciarem aquela matéria e tornar ela límpida e cristalina para todos os demais. Então, eu faço esse destaque. Feito esse destaque, o que eu preciso fazer? Eu preciso comunicar as 8 turmas do tribunal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que comunicar as 8 turmas do tribunal, a minha e as outras 7, mais a seção de dissídios individuais. Eu faço essa comunicação para quê? Para que, se eles tiverem também processos que entendam ser da mesma natureza, eles mandem para cá. Feito isso dentro do próprio tribunal, o que eu faço? Eu disparo comunicados para os regionais, pedindo para que eles paralisem ou suspendam os processos que tratam daquela natureza, para que aguarde o julgamento que foi destacado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A partir daí, em tese, os tribunais paralisarão esses julgamentos e o que vai acontecer? Eu posso ter concedido ou atribuído a ele uma visão macro. O que é uma visão macro? Que cada turma do TST
indique um processo da sua competência ou da sua jurisdição para que seja analisado, porque isso aí englobaria o entendimento. Caiu. Eu levei um tombo aqui da CTBC, mas eu tô de volta. A gente cai, mas cai batendo. Tô tentando reiniciar a internet aqui. Deixa eu ver se vai. Acho que vai rolar. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Não, beleza. Eu vou só. Deu certo aqui de voltar pelo computador. Eu só vou agora. Só. Peraí, deixa eu ver. Oh, esse negócio de internet é terrível. Aqui. Eita, gente, cadê o trem que eu preciso aí? Eu não me recordo onde eu estava. Vocês me ouviram até qual parte?
Vocês me ouviram quando eu falei do relator e do revisor? Eu não vi, não. Não, então vamos começar de novo aqui. O que vai acontecer quando o tribunal entender que é o caso de um recurso que está sendo reiteradamente discutido no tribunal e ele entende como urgente a uniformização dessa jurisprudência? O que ele faz? A própria turma ou a sessão de dissídios individuais, por solicitação de um ministro ou por deliberação da maioria, ela pode atribuir a essa questão do Instituto de Recursos Repetitivos, e esse processo, e todos os processos de natureza semelhantes, eles serão suspensos. A partir daí, o que essa turma ou o que a sessão faz? Ela comunica às demais turmas do mesmo tribunal para fazer com que elas também possam enviar para esse julgamento processos idênticos. E isso faz o quê? Isso faz criar uma visão macro. Seria como se todo o tribunal estivesse imbuído em pacificar a jurisprudência. A partir daí, quando eu reúno essas informações, eu expresso comunicados para todos os regionais, pedindo para que processos em curso que não tenham sido transitados em julgado, que não estejam em execução, que eles sejam suspensos. Suspensos por quê? Suspensos para aguardar o julgamento desse recurso, que foi entendido como base para outros tantos entendimentos. A partir daí, vai ser nomeado, então, um relator e um revisor. Se for o caso, abre-se prazo para o Ministério Público manifestar. Feito essa manifestação, admitido todas as partes interessadas, o que vai acontecer? Eu terei o julgamento desse recurso de revista repetitivo. A partir daí, eu tenho aquela questão de que esse recurso vai servir para pacificar, para uniformizar a jurisprudência, ou eu terei a condição desse recurso não ser admitido. Aí é que está um detalhe. Não sendo esse recurso admitido, eu tenho a possibilidade de interpor um recurso extraordinário ao STF. E esse recurso extraordinário ao STF, ele faz surgir também a questão da repercussão geral e manter a decisão que suspende todos os processos. Todos vocês já eram alunos do curso de Direito. Eu vou falar um exemplo para vocês que todo mundo vai se lembrar. Lembra do julgamento pelo STF da possibilidade de terceirizar a atividade fim? Todo mundo lembra? Sim. Esse é um exemplo de um processo de natureza trabalhista que desaguou e foi resolvido no STF. Então, o que tinha? Todos os processos que versassem sobre a terceirização, a legitimidade, a legalidade, a possibilidade, e o tribunal entendesse que era o caso de repercussão geral, ele paralisava enquanto pendente de julgamento pelo STF. O STF, salvo engano, ele começou a julgar esse processo em 2014 e ele encerrou esse julgamento em 2018. Então, durante todo esse período, os processos que eventualmente os tribunais entendessem como sendo caso de repercussão geral, ele ensejava essa paralisação. E isso ele tem o efeito de fazer com que processos idênticos não sejam novamente analisados, exceto quando eu comprovar tratar-se de matéria distinta ou mais ampla, que é aquelas duas expressões em inglês que eu odeio ter que falar, porque meu inglês é sofrível.
que é o distinguishing e o overruling. Então, somente através da comprovação de que trata-se de um ponto mais amplo e necessariamente de um ponto distinto daquilo que está sendo pacificado, eu não terei condições de fazer com que o meu recurso seja analisado. Pessoal, e aqui, primeiro, perguntas sobre o procedimento do Instituto dos Recursos Repetitivos. Era para ter ficado aqui, não salvei, um esqueminha. Então, aquele arquivo que eu mandei para vocês em PDF, eu vou ver onde que está o esquema que eu fiz, estilo mapa mental, e vou colocar lá, tá? E aqui tem o quadro, o mnemônico, como diria o professor Eduardo Sabag, ele adora falar quadro mnemônico, do recurso de revista. Então, vamos lá. Ele é um recurso previsto nos artigos 896 e seguinte da CLT. Ele é um recurso que exige o preparo. Ele é um recurso cujo cabimento fica restrito àquelas hipóteses de divergência à lei federal, divergência à lei estadual, divergência à jurisprudência sumulada, e a todos aqueles outros detalhes. Ele fica sujeito ao duplo juízo de admissibilidade, o juízo ACO, feito pelo presidente do TRT, e o juízo ADQUEM, feito por alguma das turmas do TST. O prazo para a sua interposição e para a sua contrarrazão são 8 dias. Os fundamentos jurídicos, exceto quando se tratar de rito sumaríssimo ou em processo em fase de execução, via de regra, os fundamentos ofensa à lei federal, Constituição Federal e jurisprudência sumulada. E as particularidades que eu assinalo ele. O aspecto de uniformizar a jurisprudência, a questão do pré-questionamento, a questão da transcendência, o Instituto de Recursos Repetitivos e o Instituto de Uniformização de Jurisprudência, que é o que eu coloquei lá em cima. Assim, pessoal, eu encerro o que eu havia planejado para hoje e fico agora aberto a perguntas para vocês. Alguém tem algum questionamento a ser feito? Ficou tudo claro? Não ficou nada claro, mas estou desgastado demais para discutir. Quem quiser e quem puder, é chegado o momento. Eu queria fazer uma pergunta, mas é mais uma parte prática. Manda aí. Se o senhor já interpôs um recurso de revista? Interpôs, já. Não dá para contar no dedo, mas não são muitos. Não é um recurso... Se você conseguir um advogado que já tenha levado um recurso de revista para o TST, ele já é um vitorioso, porque a súmula 126, até o Mário Milhorim, ele falou um negócio, é verdade, ela é a muralha da China, ela é intransponível. Então, fazer chegar um recurso de revista é muito difícil mesmo. Eu tive um processo que ele ficou suspenso de 2015 até 2018. Para vocês terem uma ideia, hoje, dia 27 de maio, eu tive uma audiência com o Dr. Flávio para poder começar a execução desse processo. Então, por conta daquele recurso de revista que ficou suspenso pela relatoria do ministro Teori Zavascki, por tudo aquilo, hoje, um processo que eu ajuizei em 2014, final de 2014, começo de 2015, hoje foi iniciada a execução dele. Então, assim, é um processo extremamente desgastante.
Mas é um processo legal, que te força a estudar. Seria a mesma coisa de um recurso especial ou de um recurso extraordinário no processo comum. A vitória de conseguir fazer chegar é a mesma. Mais alguma pergunta, pessoal? Não havendo mais perguntas, então, tenham todos uma boa noite. Obrigado pela participação. Espero ter atendido às expectativas e dado uma aula a contento e que tenha ficado claro aquilo que foi passado para vocês. No mais, uma excelente semana e quem puder, participe amanhã do nosso evento lá. Vai ser muito proveitoso. Abraço, gente. Tudo de bom.